Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do turismo e para isso eu vou conversar com o Fábio Barbosa, mais conhecido na região como Fábio Fumaça. Ele é guia de turismo e ele também é presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui em São Roque. Fábio, um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Antes de mais nada, eu quero saber desse apelido curioso. Você estava falando para mim fora do ar. Vou pedir para você falar também para quem está em casa, por que Fábio Fumaça? Bom dia a todos, boa tarde a todos. O Fábio Fumaça, ele veio de um apelido que carinhosamente dado pelos amigos em função de envolvimento que eu tenho desde os anos 90 com a locomotiva a vapor, conhecido como no Brasil como Maria Fumaça. Então aqui em São Roque mesmo nós temos duas locomotivas a vapor, que uma vez por mês a gente acende ela, enfim, que ao invés de ligar a gente acende, porque mexe, você coloca lenha, coloca água, e aí criou-se esse apelido já há muitos anos, né, como Fábio Fumaça, esse é o motivo. Tá certo. Fábio, você também é presidente da Associação de Turismo aqui da região, né? Fala um pouquinho sobre essa associação. Sim, na verdade é o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Eu acabei de assumir agora a presidência do Conselho Municipal. O Conselho ele tem aí como objetivo reunir os empresários aqui da região, bem como o poder público, para que a gente ajude, delibere, ajude a prefeitura nas consultas públicas em relação à atividade turística e também faça encaminhamentos, propostas, projetos para o desenvolvimento do turismo local, né? Então a cidade de São Roque, como já bem conhecida, é uma cidade que está muito envolvida com a questão do vinho. Nós temos aqui o muito famoso roteiro do vinho de São Roque, nosso roteiro gastronômico, nós temos aí tantos outros roteiros, como o roteiro do centro, o roteiro do Sabuó Castelo, o roteiro das águas, enfim, e que a gente tem procurado dar esse apoio aos empresários, né? Como parcerias que a gente procura trazer junto com o Sebrae para trazer para os empresários procuram a gente também para a gente tentar resolver algumas demandas que está necessitando a cidade, bem como a própria prefeitura vem e consulta a gente de alguns projetos que ela quer implementar ou de ideias que nós queremos colocar também para o desenvolvimento da cidade. Então o Conselho Municipal de Turismo ele está aí para discussão e ele é aberto ao público, toda a população local daqui da cidade de São Roque pode participar. As nossas reuniões costumam acontecer sempre na última quarta-feira do mês. Coincidentemente, hoje nós temos essa nossa reunião às 18 horas. Você citou uma parte muito importante, que é de São Roque fazer parte, né, desse roteiro do vinho aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que o governo do estado tem ultimamente dado essa atenção especial à questão do turismo no estado de São Paulo e um dos principais destinos, como a gente citou, é a cidade de São Roque, por fazer parte, né, deste roteiro do vinho. Vocês têm sentido uma diferença? Você que atua diretamente com o turista, você falou que atua em uma agência de turismo, né? Tem sentido a diferença após essa questão de mais políticas públicas voltadas ao turismo no estado de São Paulo e também na região? Eu tenho acompanhado muito de perto o que o governo do estado tem feito, junto à Secretaria de Turismo e Viagem do estado de São Paulo, porque eu também estou como conselheiro de turismo do governo do estado de São Paulo também. E lá eu represento o setor ferroviário, de turismo ferroviário. Então, além de várias cartilhas que o governo do estado, decretos que tem lançado programas de turismo para o desenvolvimento do turismo do estado, o do vinho é um deles, né? Então, São Roque é uma das principais cidades, é reconhecido como a capital do vinho paulista, né, pela toda a grandeza que tem. E São Roque, os próprios empresários de São Roque, nos últimos 20 anos, por exemplo, têm investido constantemente na atividade turística, no receptivo dos seus espaços, né? Então hoje nós temos cerca de 20 vinícolas, 18 a 20 vinícolas na cidade, todas elas, praticamente todas elas, preparadas para receber e recebem os turistas, né? Hoje nós temos no roteiro do vinho, são exatamente 10 quilômetros da estrada do vinho, onde nós temos diversas vinícolas, diversos restaurantes para todos os bolsos, todos os gostos, e com diferentes nacionalidades, né? Principalmente a portuguesa e italiana, mas nós temos comida brasileira, comida tropeira, comida japonesa, comida alemã e tantos outros pratos que a gente... Então, desde preços que pode variar de 35, 40 reais a 100, 150 reais por pessoa. Então, quer dizer, está aberto e acessível para todas as pessoas, né? E isso nós temos percebido, principalmente nesses períodos de férias, a quantidade de pessoas que tem
procurado a gente. Os agentes de viagem, os guias de turismo aqui da cidade que estão sendo bastante beneficiados por isso. Então, pela nossa agência, onde eu atuo, a gente tem recebido bastante procura, consultas, que pessoas querendo fazer roteiro, seja em grupo, seja individualmente, enfim. E essa troca constante que tem entre os agentes de viagem e os guias de turismo aqui da cidade. A gente consegue mensurar hoje quantas pessoas anualmente visitam a região, pessoas turistas de todo o Brasil, do estado de São Paulo e de outros países, né? A gente conversou agora com o Leodir, ele falou que no último ano, se não me engano, 23 nacionalidades estiveram presentes aqui para conhecer esse roteiro do vinho. A gente consegue mais ou menos mensurar quantas pessoas passaram por aqui, por exemplo, em 2025? Eu acredito, a gente não tem esse número fechado ainda, é um trabalho que é feito com a Prefeitura, o Governo do Estado, a própria Associação Roteiro do Vinho, mas a gente trabalha com um número aproximadamente de 2 milhões de pessoas que passaram aqui pela cidade no ano passado, considerando o ano de 2024, por exemplo, né? Então esse número é muito positivo para a gente. E a grande vantagem é que nós estamos a cerca de 60 quilômetros da capital. Então o turismo de um dia ele é extremamente forte. Os restaurantes têm se beneficiado bastante, porque as pessoas estão aqui do lado, Osasco, São Paulo, ABC, as pessoas vêm para cá, passam o dia, conhecem as vinícolas, ótimos restaurantes, e voltam para casa. E muitas vezes aqueles que não querem dirigir para degustar vinho nas vinícolas, deixam o carro em determinado ponto da cidade, contratam o serviço dos agentes de viagem, dos guias de turismo, e vem fazer aqui um serviço privativo, ou pega o ônibus, uma minivan, ou uma van, para fazer os serviços e fortalecendo a atividade turística, os agentes de viagem, os guias, enfim, aqui na cidade também. Agora, falando na prática, como funciona, né? O que o turista encontra aqui quando ele chega, ele precisa contratar sempre uma agência de turismo, ele consegue fazer esse turismo sozinho? Explica pra gente como funciona. É possível fazer sozinho? É possível fazer sozinho. A cidade ela é muito bem sinalizada. Nós temos alguns postos de informações turísticas da cidade, no portal de entrada da cidade, na região central da cidade, na estação ferroviária de São Roque. Então, folheteria, informações digitais. A cidade ela está bem com uma estrutura muito boa de comunicação para esse público, né? No entanto, as opções: pode ser contratado os agentes de viagens, existem saídas diárias da estação ferroviária de São Roque para que as pessoas... Só um segundinho, gente, porque programa ao vivo vocês sabem como é, né? A gente vai fazer um corte agora no nosso sinal de TV, continuamos no YouTube. Vocês que estão agora assistindo a Rede Alesp pela TV vão acompanhar o programa nos bastidores, tudo que acontece aí no Parlamento Paulista, mas a gente continua aqui. Você que está nos assistindo, vai lá para o nosso canal no YouTube, Rede Alesp, e continua vendo o que acontece aqui no Roteiro do Vinho na cidade de São Roque. Agora sim, vamos continuar. Fábio, então, continue a explicação para a gente. Então há algumas possibilidades, né? Então nós temos saídas diárias, por exemplo, de algumas agências aqui da cidade, ou com os guias de turismo mesmo, que as pessoas podem entrar em contato. Existe a possibilidade das pessoas pegarem a sua própria informação autoguiada para que elas venham conhecer essas vinícolas também. E no site público da Prefeitura, na parte de turismo, tem lá as informações sobre a cidade. Nós temos o site da Associação Roteiro do Centro, Associação Roteiro do Vinho, que tem informações diversas e bem completas e atualizadas do que acontece na cidade, principalmente uma programação de eventos, como por exemplo amanhã, no dia 29, a Prefeitura vai lançar a agenda de eventos da cidade, aquelas que estão ligadas diretamente com o município, fora a agenda que existe dessas entidades, como o Roteiro do Vinho, a Associação Roteiro do Centro, o Museu Ferroviário aqui da cidade também, que é um outro ponto turístico, onde tem um posto de informações turísticas, que tem os eventos próprios, enfim. Existe uma gama de oportunidades e agenda de eventos que as pessoas podem se informar. Você falou dessa questão ferroviária e a gente está num ponto bem estratégico aqui da cidade, né? Já umas 2 vezes passaram trens aqui atrás da gente, são trens de carga, né? E chama atenção, né? Querendo ou não, porque é uma cidade do interior, muito perto da capital, uma cidade muito moderna, mas ainda com esse ar de cidade do interior. Essa questão ferroviária também chama a atenção dos turistas, né? Chama bastante. São Roque é uma cidade privilegiada porque ela tem 2 ferrovias, que ela tem um entroncamento de uma antiga ferrovia que foi desativada no ano de 2013, recentemente, que pertence à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e que no último mês de novembro, no final do último mês de novembro, o governo do estado deu uma autorização para que a Prefeitura de São Roque
já tinha um documento assinado, mas agora saiu uma autorização para que seja desenvolvido o projeto do trem turístico nessa linha desativada, que é onde estão, lá na estação ferroviária de São Roque, as 2 locomotivas a vapor, carros de passageiros, para que o projeto do trem turístico de São Roque comece a funcionar ainda esse semestre. Nessa linha que nós estamos aqui, próxima aqui da vinícola, é uma linha estritamente para carga, que no passado foi utilizada para passageiros também. É um corredor de exportação que vem de região do centro-oeste, do norte do país, que passa por aqui por São Roque e vai para o Porto de Santos, pela antiga estrada de ferro Sorocabana. Então, e é um atrativo para as pessoas quando vê esses cargueiros enormes passando com 100, 120 vagões, como nós temos na região central também, que em breve a gente começa com um trajeto de 2 quilômetros, ligando a estação ferroviária de São Roque até a Parada Marmeleiro, que é uma antiga parada ferroviária, e no bairro do Marmeleiro também. Deve ser uma delícia, né? Você falou que dá para fazer o turismo de um dia, né? Um bate e volta ali da capital paulista, cidades da região metropolitana. Mas fala um pouquinho mais sobre o turismo para quem vem se hospedar, quem consegue fazer essa estadia um pouquinho mais longa, dos hotéis da cidade, desses roteiros um pouco mais longos, né? Parece que dá até para ver como que são as plantações de uva, como é a colheita, depois vir aqui para as vinícolas, conhecer a produção do vinho. Para as pessoas que vêm passar o final de semana, primeiro, os meios de hospedagem, a hotelaria que nós temos aqui na cidade, eu classificaria como meio de hospedagem que você tem para todos os públicos, mas eu classificaria aí como uma cidade que tem uma excelência em meios de hospedagem na cidade. Então nós temos na parte rural, nós temos na parte central da cidade, hotéis, temos spas, temos hotéis de lazer, temos hotéis para executivos, temos as pousadas e tantos outros meios de hospedagens aí que facilitam, aqueles de aplicativos, por exemplo, né? Então as pessoas elas conseguem sim, quer curtir a cidade? Então não venha passar um único dia. Venha e passe no mínimo um final de semana, 2 diárias na cidade, chega numa sexta-feira, vai embora no domingo, você consegue conhecer muita coisa na cidade, há uma programação muito bacana com as vinícolas. Nesse mês agora de verão, por exemplo, a gente está, é um mês muito importante aqui para o turismo da cidade, porque é onde nós temos a produção de uvas, as vindimas, a pisa da uva, as festas que muitas vinícolas fazem aqui na cidade, é uma programação extensa. Isso vocês conseguem pegar diretamente ali no site da prefeitura, no site da Associação Roteiro do Vinho, do Conselho Municipal, enfim, tem essas informações para que venham passar o dia aqui na cidade. E não é só vinho na cidade, né? Nós temos a parte de aventura no Morro do Sabuó, nós temos na região central com a Brasital, que é um patrimônio nacional que nós temos aqui na cidade, que é destinado principalmente para os eventos de médio porte na cidade, exposições. Nós temos as igrejas seculares aqui da cidade também, a Igreja Matriz de São Roque, enfim, muita coisa interessante para a gente conhecer. Como, por exemplo, também, atrás da estação ferroviária, nós temos ali o Morro do Cruzeiro, que nós temos uma visão fantástica da cidade, ali de cerca de 200 graus mais ou menos. O Morro do Sabuó, que complementando o Morro do Sabuó, é 360 graus, é o ponto mais alto da cidade, com 1000 metros de altura, que ali está sendo sendo preparado um parque da cidade também, que a prefeitura hoje está em posse dessa área, bem como uma antiga pedreira que foi passada da CPTM, né, do governo do estado, para a prefeitura, onde está sendo destinado também um projeto, uma PPP para um parque, para eventos, turismo de aventura, turismo ecológico, enfim. Então tem muita coisa na cidade que já acontece e coisas para acontecer também. Tem para todo gosto, né? Criança, adulto, para quem gosta de vinho, para quem não gosta. E para a gente finalizar, vou pedir para você falar um pouquinho dos eventos, que eu imagino que acontecem aí durante todo o ano, né? A gente tem uma programação especial agora no verão, mas acho que durante todo o ano dá para visitar São Roque, né? Sim, sim. Um dos principais eventos que está envolvido com a questão religiosa da cidade, que é o aniversário da cidade, no dia 16 de agosto, acontece nessa semana a Festa de Agosto. É uma festa religiosa, católica, que é destinada aí principalmente ao santo padroeiro da cidade, e é uma festa que dura cerca aí de 10 dias, 2 semanas, enfim. E além disso, há os festivais aqui, o Festival de Jazz, que é sensacional, o Festival de Inverno, que acontece no mês de junho e julho também, e tantas outras atividades. Nós temos um evento recente, novo, que foi criado no ano passado pela Associação Roteiro do Centro, que é uma festa de rua.
né, uma festa de rua com gastronomia de rua, enfim, que foi um espetáculo. Então você anda pela festa, você um grupinho de forró ali, o outro de jazz ali, o outro de blues ali, as pessoas andando pela rua, lotado de gente, com gastronomia farta, e foi um evento sensacional. E esse evento, hoje a Associação Roteiro do Vinho deve repetir nesse ano, com outros pequenos eventos paralelos a esse também. Enfim, tem uma programação extensa, e fique de olho, a partir de amanhã estará publicado no site da Prefeitura todo o evento dos eventos de 2026. A gente falou do trem, gente, vocês vão ouvir um barulho agora, porque o trem está passando aqui atrás da gente, não sei se o Rafael consegue mostrar nosso cinegrafista, é um trem de carga muito bonito, acho que não vai dar para ver, mas é isso aí, já fica a dica para o convite para vocês conhecerem a cidade de São Roque, que tem esse turismo, como o Fábio falou para a gente, como todos os convidados vêm falando para a gente, né, da importância desse turismo do vinho, mas também para todos os públicos, tem para criança, tem para adolescente, tem turismo religioso também, tem turismo de aventura para quem gosta e também para quem não gosta do vinho.